Vamos lá, pessoal, vamos continuar então, falando mais sobre a linguagem corporal. Mais uma vez peço desculpas para você por causa do dente aqui, tá, gente? Mas logo logo vai melhorar. Mas tô aqui por vocês, beleza? E hoje meu QG tá diferente aqui também, tá? Vamos lá. É, Então, só recapitulando aí o último vídeo nosso, falamos da linguagem corporal, sobre as técnicas, um pouquinho de técnicas de PNL. Então, por exemplo, quando a gente fala das expressões gestuais, o abaixar os olhos, o desviar insistente do olhar pode ser decodificados tanto como timidez excessiva quanto por ausência de caráter e espírito mentiroso. Então, lembra que quando eu falei para vocês, quando nós não olhamos nos olhos dos outros para falar, quando a gente abaixa a cabeça, quando a gente olha para o outro lado, isso é uma linguagem corporal muito forte, pode indicar algumas coisas como timidez. Então, a pessoa ela é tímida, excessiva, né? Ou ausência de caráter, e a pessoa está mentindo. Então você tem que ver, na verdade, muitas vezes tentar conhecer a personalidade. Lembro que nós conversamos sobre isso. Conhecer a personalidade antes da pessoa para saber se realmente ela é muito tímida, ela não consegue se relacionar direito ou ela está mentindo para você. E aí, em uma negociação, você consegue pegar a mentira quando é usado esses gestos. Tá? E aí você pode reformular a tua proposta, você pode dar o tom da negociação. Quando você aprende isso, você dá o tom da negociação. Também, por outro lado, o olhar persistente, ele assume, não raro, né, o sentido de desafio e muitas vezes de cinismo. Então lembra que eu falei para vocês, vamos lá, vamos dividir em duas partes. Eu olhar no olho, eu te cumprimentar com um aperto de mão firme, quer dizer que eu mostro confiança. Mas se eu ficar insistentemente te olhando no olho a todo momento, com um olhar de desafio, e você vai saber quando isso acontecer, também tem que tomar cuidado, né? E muitas vezes de cinismo, a pessoa ela é cínica, ela fica te olhando e muitas vezes com dependendo da expressão corporal que ela faz, ela te olha com o olho meio caído, né? Mas ela fica te olhando com uma expressão de cinismo, então tem que tomar cuidado com isso. E aí, claro que isso daí não é bom que aconteça, porque gera um estresse, é bom fazer com que você seja empático e antes de fazer tudo isso você pode gerar lembra que nós conversamos sobre gerar raporte na comunicação. É você gerar uma conexão com essa pessoa antes de entrar em qualquer negócio. Olha a outra dica aqui. O olhar voltado para cima, com a cabeça levemente inclinada, principalmente quando os olhos ficam descobertos pelos óculos, né? Quando a gente coloca assim, posicionados quase na ponta do nariz, em geral revela um espírito inquisitivo e perspicaz. Então, por exemplo, ó, quando a gente faz assim, normalmente, né, quando a gente faz assim, ele revela, né, que nós estamos, na verdade, com sentido espírito inquisitivo, perspicaz. Né? O que você quer dizer com isso? Né? Então, muitas vezes, quando você faz isso, você quer dizer que é um espírito inquisitivo e perspicaz. Tá? Claro que daí você pode perguntar, mas meu pai faz isso, os meus avós fazem isso, mas é a questão quando a pessoa enxerga de longe e de perto, não vai confundir tua cabeça não, tá? Mas quando normalmente a pessoa faz assim, ela quer de uma certa forma um espírito perspicaz, ela quer te desafiar também, né? Muitas vezes isso acontece, tá? E aí, nossa, ainda bem que eu coloquei o óculos. Empregadas essas expressões em interrogatórios, empregadas essas expressões em processos de negociação e comunicação, em depoimentos de testemunhas e na ação dos profissionais jurídicos, na ação dos profissionais de negociação, né? Os destinatários dessa comunicação não verbal, no qual estamos falando agora, irão recebê-la de acordo com um código cultural, né? Então, assim, qual que é o código cultural da pessoa que está ali, o código cultural da organização, que interfere nos usos e costumes de uma sociedade. Então, digamos, quando a gente fala nos usos e costumes de uma sociedade, vamos comparar, por exemplo, o Brasil. O brasileiro ele é
totalmente sinestésico. Ele é do abraço, ele é de conversar. Acontece alguma coisa na fila de um banco, ele já puxa assunto com o outro, já fala que o Brasil tá isso, que o Brasil tá aquilo. Então nós somos assim. É a nossa característica, diferente, por exemplo, da Europa. A Europa eles não são assim, eles são mais cultos, cultos que eu digo assim, eles são mais quietos, eles não são tão sinestésicos como nós. Então, vai de cultura para cultura mesmo. E eu ainda aponto que o nosso aqui ele é um pouco mais difícil da questão da linguagem corporal, porque nós somos muito assim. Né? Então, assim, mas será que ele está fazendo isso para poder ganhar, ou é a personalidade dele, ou é um jogo de negociação? Então, por isso que aqui é estudado muito mais do que os outros lugares. Claro que os Estados Unidos é a maior potência nisso tudo, e lá nós temos uma miscigenação muito grande quanto a isso. Então, dá para ter como base também. Então, isso nós é um pouco de programação neurolinguística, bem pouco mesmo, né? Caso no segundo semestre dê tempo, eu faço umas 2 aulas para vocês disso, que é bem mais focado, é um curso. Como vocês estão tendo aula de comunicação e negociação comigo, nada mais justo, tá? E aí o último é a linguagem do vestuário, né? Então, em toda atividade profissional, a vestimenta ela é importantíssima. Os profissionais da saúde que usam branco ou verde, por exemplo. Os professores, vocês nos veem de jalecos. Os estudantes ou advogados ou né, que vão fazer algum trabalho, eles necessitam de roupas mais formais, perdão, para passar segurança e seriedade. Então, vamos dar um exemplo da toga de um juiz, né? Então, a toga de um juiz é um indício da função exercida pelo juiz e é a cor preta, que sinaliza o que? Seriedade e compostura que devem caracterizá-los. Então, já viram dos ministros do STF, um advogado, o advogado vai na vestimenta de terno, né? Uma coisa mais cinza, azul escuro, preto, e aí o juiz ele usa aquela toga que a gente chama que dá na linguagem vestuária jurídica, por exemplo, autoridade, ele é o maior, ele é, né, e a cor preta, seriedade. Então, muitas vezes vocês podem utilizar também isso no emprego de vocês, tá? Reforço mais uma vez, linguagem do vestuário. Vestuário diz tudo também sobre você. Se vestir bem não é se vestir, não é pagar caro nas suas roupas, mas é se vestir adequadamente para a negociação que você vai, para o trabalho que você exerce e por todas as outras ocasiões. Então a linguagem no vestiário ele fala muito também, né, pessoal? Então essas são as linguagens que nós aprendemos em comunicação: linguagem verbal, não verbal, corporal, que entra questão de gesto, e linguagem do vestuário, beleza? Pessoal, nós vamos ter aí as nossas avaliações, né? Eu vou fazer um textinho para vocês aí no fórum antes da nossa atividade, explicando, né, como é que vai ser, e aí também explicando como que vai ser a nota. Então prestem atenção da nota que era da prova integrada, vai ser substituída por essas duas atividades. A de amanhã e a de semana que vem. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu estarei online no nosso horário de aula. E é isso, beleza? Muito obrigado, bons estudos.